Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é mais um início de uma videoaula com relação a um tema interessante que estarei citando esse tema com um assunto muito importante, com relação às substâncias tóxicas. Irei falar de todos esses assuntos do tema de hoje que eu vou falar aqui no cabeçalho desse vídeo. Porém, meu gente, a relação substância tóxica é um assunto. Temos também a intoxicação por contato de peles. Também temos a substância infectante, intoxicação por substância tóxica. Temos também a intoxicação por inalação, substância radioativa e substância corrosiva. Irei falar desse assunto com muita cautela, explicar para vocês o que é que significa. Porém, a primeira classe, com relação a esse assunto, nós iremos falar de quê? A classe 6. Professor, você já falou da classe 6? Sim, falei da classe 6 que é o tóxico. Eu estou falando agora o que, que significa o tóxico. O tóxico é uma substância tóxica, ela é uma substância tóxica e uma substância infectante. A substância tóxica, ela tem, são aquelas capazes de provocar a morte e causar lesões graves e danos à saúde humana. Ela é muito perigosa, temos que ter muita atenção com relação a essas intoxicações. Porém, como é que eu vou identificar essa intoxicação e como ela pode ocorrer? Essa intoxicação, ela se ingerida, se o ser humano ingerir ou inalar, ou se entrarem em contato com a pele, ela corre essa infecção e pode causar uma causa de morte ou mesmo uma lesão. É muito perigosa essa substância, por isso que ela é uma substância tóxica e infectante. As substâncias infectantes são aquelas que contêm patogênios ou esteja sobre o que? A suspeita razoável. Por que a suspeita razoável, professor? Por que a suspeita razoável? Porque são patogênios. Patogênios são todos o quê? Os micro-organismos que é incluído aonde? Nas bactérias, vírus, parasitas e fungos. Esses parasitas, eles podem transmitir com relação desses micro-organismos uma infecção ou uma intoxicação, mas ela é muito contagiosa. Temos que ter muita atenção em relação a isso. Porém, a intoxicação por contato de pele, sabemos que, literalmente, apesar da pele e a gordura agirem como uma barreira. Que barreira é essa, professor? Protetora do corpo humano. Ela é uma barreira protetora do corpo humano. Alguns produtos, como o ácido cianídrico, que é o HCN, esse ácido, que é um composto químico altamente tóxico, com, com resoluções ao quê? Ao mercúrio. Ele tem a sua resolução ao mercúrio, porque ele é também outro, é um patogênio também que ele se torna o mercúrio, porque ele é também tóxico. Porém, o é um elemento químico, que é o Hg, metálico e é denso, que ele é o Edson. Denso por quê? Que possui estrutura compacta. Ele tem uma estrutura compacta, de cor branca, prateada. Esse é o mercúrio. E que apresenta no estado líquido com condições normais de temperatura e pressão. Ele tem uma temperatura normal de pressão. E temos o que, professor? E temos no setor defensivo agrícola. E nós temos esses elementos e esse mercúrio com essas características no setor agrícola, que também é conhecido como agrotóxico,
pesticidas, tóxicos, infectantes. Literalmente, podemos falar que tem a capacidade de penetrar por meio da pele e da gordura e atingir aqui a corrente sanguínea. Por isso que pode gerar uma infecção ou uma intoxicação ou mesmo um câncer no sangue ou uma situação mais contagiosa, porque ele é o que? Um agrotóxico, entendeu? Já a antioxidante por inalação, como é que eu posso se sentir que estou há uma intoxicação por inalação? Porque houve o que? O gás sulfídrico. O gás sulfídrico também é conhecido como, esse gás conhecido, sulfídrico, ele é conhecido também como sulfato de hidrogênio e frequentemente referidos pela fórmula química. Ele é referido por uma fórmula química que é o H2S. O que significa H2S? O H2S, que é um composto de quê? De gasoso incolor. Ele é um composto gasoso incolor. Vou dar um exemplo para que possamos entender melhor. Apresenta um odor característico em baixa concentração. Porém, em alta concentração, ele é literalmente e pode inibir o quê? A capacidade de olfativa. Ele inibe a capacidade olfativa. Esse é uma das suas características. Porém, iremos falar agora intoxicação por ingestão. O que quer dizer intoxicação por ingestão, professor? Rapaz, isso é muito simples e acontece muito. O que queremos dizer com isso? Lembre-se do que? Do lixo hospitalar, que são os produtos, o lixo hospitalar, que são os produtos de classe de risco e deverão ser isoladas de quê? Dos gêneros alimentícios ou medicamentos para o uso de quê? Humanos e animais. E o que não devemos fazer com esses produtos? Não devemos fazer? Não transportar esses produtos aonde? Esses produtos em que? Em fogão, em veículo que sejam construídos de um fogão, onde vapores podem ser inalados por quê? Pela tripulação. O que é uma tripulação, professor? Tripulação de carga e descarga. Eu estou falando de uma equipe de quê? De trabalhadores, que são pessoas que trabalham manuseando esses produtos. Responsável por toda a movimentação física de mercadorias. E, entretanto, quem são os responsáveis de todo esse manuseio dessas mercadorias? E, entretanto, vou falar entre os veículos de transporte, como caminhões, navios ou avião. Lembre-se, por que essas substâncias tóxicas não deverão ser o quê? Elas não deverão ser carregadas ou descarregadas em locais públicos ou próximos à concentração de pessoas, sem que haja autorização de órgão, se não tiver autorização de órgão ou autoridade competente, porque elas são substâncias tóxicas. E a substância radioativa? Quando se falando de substância radioativa, professor, a substância radioativa são materiais, porque ela é uma matéria fisicamente estáveis, que ela sofre modificações. Sim, ela sofre modificações, sim, espontaneamente na sua estrutura. Por que ela sofre espontaneamente na sua estrutura, professor? Porque ela é chamado de decaimento radioativo ou desintegração de quê? Radioativa ou transmutação de quê? Nuclear. Por isso que ela tem essa proporção de risco forte, porque ela é radiativa. Por isso que é chamada de decaimento
radioativa ou desintegração radioativa ou transmutação nuclear. Essa é as características através do que? Dessa radiação. E a substância corrosiva? A substância corrosiva também são produtos que transmitem fatos de risco. São aquelas que, por ações químicas, elas são ações químicas que causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou em caso de vazamento. Porém, podem o quê? Danificar ou mesmo destruir a carga ou o próprio veículo. Dica, vou dar uma dica para você. Após descarregar o produto corrosivo, o que devemos fazer? Lavar, lave e seque o tanque para receber outra carga. Durante o transporte, evite que as embalagens se atritem. O que quer dizer se atritem? Para que não haja vazamento. Para que essas embalagens evitar vazamento. Que evite vazamento. Para não dar mais prejuízo. As embalagens devem ser manuseadas, arrumadas de tal forma que sejam impedidas de tombar, para que não haja derramamento. São procedimentos a ser o quê? Observado no transporte rodoviário de quê? De artigos perigosos diversos. Quando se fala artigo perigoso diverso, estou falando das 9 classes de produtos químicos perigosos diversos, que incluindo todos. Dica: devido à grande variedade de substâncias perigosas, recomendável que o motorista leia a ficha de emergência antes do transporte. Pessoal, vou terminando essa videoaula. Peço a vocês que dêem um pouco de ênfase, de atenção a essa aula, porque essa aula ela interage com muita dedicação e amor. Estou falando de produtos químicos, de classes de produtos e subclasses. Isso agrega o conhecimento de produtos químicos com infecção, bactérias, radiação, toxicação e diversos outros produtos aí que são muito perigosos para que eu evite as infecções, para que não ocorra essa situação de risco, entendeu? Por isso eu peço a vocês que dêem um pouco de atenção. A inalação. Por que infecção e inalação? Uma substância que pode trazer uma infecção por inalação. Porque você respirou aquele produto, o ar que você respira, pode trazer uma infecção ou inalação. A radioativa é por causa da radiação. A corrosiva já sabe porque produtos corrosivos que eles corroem, são fortes. E contato pela pele são produtos como pesticidas e outros produtos que você às vezes não está nem observando, não vê, mas tocou nele. Então ele pode te contaminar pela pele. São substâncias tóxicas e infectantes. São substâncias que pode trazer uma série de situação de risco que não seja agradável. Ó, pessoal, aqui é o Herói Bebê. Obrigado por vocês dar um pouco de ênfase, de atenção a essa videoaula. Gente, por favor, quando vocês assistirem meus vídeos, compartilha, gente. Curte, ajuda, me dá mais uma credibilidade no que faço, porque a gente se motiva mais, a gente tem mais força de vontade. Apesar que a força de vontade eu tenho sempre. Isso aí não deixo de não ter, porque é a coisa que Deus colocou dentro de mim e eu vou até o fim. Mas eu peço que vocês também ajudem, colaborem, dá mais uma situaçãozinha mais agradável, né, gente? Pra mim se valorizar mais. É tão bom a gente fazer o que a gente ama, que gosta. Ô, gente, um abraço aí. Uma boa noite do Herói Bebê aqui. CFC Herói Bebê.